A Rússia perdeu a mais recente Batalha dos Tanques, a mais importante até o momento da guerra na região do Vuhledar, mas ao mesmo tempo Bakhmut está prestes a ser conquistada, inclusive com Prigozhin fazendo um pronunciamento em cima de um edifício destruído, relatando essa vitória dos russos. Notícias importantes também relacionadas a Taiwan, que fez um acordo ali militar com os Estados Unidos, acima de 3,2 bilhões de reais, que vai tornar o país mais armado, mais eficiente, resultando os Estados Unidos, claro, com os caças F-16 americanos, e a China já respondeu. Lembrando que os americanos ainda colocaram uma série de sanções ainda maiores aos chineses. Brasil responde de maneira diplomática a Israel e aos Estados Unidos a entrada dos navios iranianos nos portos do Rio de Janeiro, e o Medvedev, sempre que fala é problema, garante: se caças, mais equipamentos e blindados vierem, é a OTAN participando da guerra. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira contribuir, apoiar aqui o projeto para que eu continue produzindo aqui conteúdos diários para vocês, seja membro, pessoal, que isso ajuda bastante, ou faça uma contribuição via chave Pix, tá bom? Sensacional. Ou, claro, acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira por um preço extremamente acessível para você que é concurseiro, pré-vestibulando ou até mesmo interessado, pessoal, link na descrição. Eu tenho plena certeza que você não vai se arrepender. Contato direto ali comigo, professor, pessoal, acho que é essencial aí para o seu bom acompanhamento da geopolítica internacional e de todos os conteúdos relacionados também à geografia. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. A gente teve aí umas notícias importantes relacionadas à Batalha dos Tanques. E óbvio, pessoal, como a Rússia foi derrotada, isso foi muito propagado pelas mídias ocidentais, tal. Eu estou pegando como base, como referência, principalmente o New York Times, que foi o que relatou com maiores detalhes. Essa batalha, ela ocorreu numa região chamada de Vuhledar, uma área que é super importante na mineração de carvão mineral, e teve uma derrota de mais de 130 blindados russos. Inclusive com algumas imagens que eu estou postando aí para vocês, tá? Os russos, eles foram avançar nessas posições, segundo a mídia ucraniana e americana, cerca de 130 blindados, e por mais que a Ucrânia fosse menos poderosa naquele momento, é até uma questão estratégica, né? Quando você ataca, é natural que você tenha mais baixas, porque o inimigo que está se defendendo, ele pode usar de estratégias melhores, ele pode criar emboscadas, ele pode colocar minas, ele conhece geralmente muito mais o espaço onde está sendo o combate do que quem está invadindo, quem está avançando, e utilizando isso, a Ucrânia, por meio de emboscadas, minas, artilharia, defesa antitanques, conseguiu destruir os 130 blindados e conseguiu uma vitória super importante, tá? Eu acho que isso mostra, principalmente, que talvez a Rússia, ela tenha convocado ali, né, lembra da mobilização parcial e tal, para convocar mais militares e não deu tempo suficiente para conseguir fazer com que algum tipo de comandante, estrategista, pensasse na invasão. A invasão foi por meio de colunas, assim como foi a invasão a Kiev pelo norte, lá no comecinho da guerra, e foi facilmente, entre aspas aí, repelido pelos ucranianos. Além do que, segundo o New York Times, grande parte dos militares eles eram muito inexperientes, tinham sido recém-convocados ali e não tinham experiência no campo de batalha para conseguir derrotar os ucranianos. Então foi uma derrota importante dos russos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o Prigozhin, líder do grupo Wagner, que anunciou, e aliás, só lembrando, tá? O Prigozhin, ele recentemente fez várias críticas ao Shoigu e ao Gerasimov, que são duas pessoas importantes da ala militar da Rússia, alegando que tanto o Shoigu como o Gerasimov estavam boicotando o Prigozhin, porque o Prigozhin, ele não lidera o exército oficial da Rússia, ele lidera um grupo de mercenários, inclusive vários ex-presidiários, cerca de 40, 50 mil ex-presidiários que estão lutando ali pelo Prigozhin como um grupo não oficial, tá? Então tem uma disputa até mesmo de egos e também de importância e referência, porque o Prigozhin fala: eu não sou nem oficial da Rússia e tô vencendo. E vocês, Shoigu, Gerasimov e o Putin, aí? Vocês estão obtendo algum tipo de avanço na batalha? Percebe? E o Prigozhin, ele, depois de conseguir conquistar Soledar, área importante também de mineração, com uma série de túneis subterrâneos, anunciou em cima de Bakhmut que ele está dominando aquelas posições, que é muito estratégica para o avanço no restante da região de Donbass, tá? Isso pode abrir caminho para que outras cidades importantes também sejam conquistadas. Ou seja, uma derrota na Guerra das Batalhas, pelo menos a primeira aí, né, mais importante, e uma vitória
em Bakhmut. Estados Unidos anunciou uma parceria com Taiwan na venda de armamentos, que dá aí na soma mais ou menos 3,2 bilhões de reais. Isso vem em equipamentos, mísseis, por exemplo, principalmente para caças, os caças F-16. A gente não pode esquecer, galera, que os Estados Unidos, e essa é a prerrogativa americana, tá? Eles têm um conceito com Taiwan que já foi quebrado, principalmente no governo Biden, né? Mas que, em teoria, é a ambiguidade estratégica. Quando você pergunta para os Estados Unidos quantas Chinas existem, o que é Taiwan, os Estados Unidos reconhecem que só existe uma única China, até mesmo pela própria ONU. Só que, ao mesmo tempo, desde a década de 70, fez uma espécie de parceria militar em que se compromete a defender Taiwan e manter relações militares com a ilha, tá? Com a ilha de Taipei. Dentro dessa premissa, quando a gente teve a Nancy Pelosi fazendo a visita a Taiwan, galera, vamos pensar pelo lado dos chineses, da República Popular da China, e depois pelo lado dos Estados Unidos. Pela República Popular da China, Taiwan não é uma área independente. Taiwan é uma ilha rebelde. É um território que pertence aos chineses. E quando a Nancy Pelosi faz uma visita ali, poxa, ela está reconhecendo que uma ilha que é separatista, segundo a República Popular da China, tem autonomia realmente. É que nem, sei lá, o Espírito Santo fosse separatista e aí vem o Biden fazer uma reunião com o governo separatista do Espírito Santo. Entende que não ia pegar bem para o Brasil, né? Óbvio, pessoal, guardadas as devidas proporções, né, do negócio. E para Taiwan isso, e para os Estados Unidos, só um respeito ao acordo que foi feito na década de 70. Pois bem, pessoal, na década de 80, né, a Taiwan já começou a receber alguns caças, esses F-16. Recentemente, a gente teve em 2019, 8 bilhões de dólares que foram gastos com 66 caças F-16 também, dos mais modernos da última geração, alguns que já tinham também foram modernizados. E agora os Estados Unidos, com esse pacote, anuncia mais munições e mais equipamentos. A China já respondeu, deu um ultimato para os Estados Unidos. Não armem Taiwan, vocês estão interferindo na soberania chinesa. Só que lembrando, né? Geopolítica funciona muito, pessoal, na questão assim, né? Pô, beleza, eu tô expandindo aqui, ó. Qual vai ser a resposta do outro lado? Quando a Nancy Pelosi visitou Taiwan, também esperava-se, meu Deus, o avião dela vai cair, agora vai ser invasão a Taiwan e tal. E excetuando alguns exercícios militares intensos, tá? Mas alguns exercícios militares, a China não fez, entre aspas, nada. Da mesma maneira, com esse anúncio, a China já mandou cerca de 30 aviões, alguns caças, sobrevoar o que Taiwan considera que é o seu espaço aéreo. Mas assim, de medida mais grave, não fez nada. Os Estados Unidos anunciou, por exemplo, a sanção de 37 empresas chinesas e russas, alegando que elas ferem a questão de soberania nacional dos Estados Unidos. Isso vai interferir na produção de chips, semicondutores e na própria comunicação chinesa. Já falei para vocês, pessoal, até a rede vizinha aqui, né, o TIC, né, sabe o que eu estou falando? Ele também está sendo sancionado e banido no Parlamento Europeu, na Comissão Europeia, em setores públicos americanos, no Canadá, por exemplo, também. Entende? Então essa guerra está ficando cada vez mais intensa e, novamente, o Xi Jinping, recém-reeleito para o seu terceiro mandato, anunciou que uma proposta bem intensa para os seus próximos 5 anos é resolver as questões de integridade territorial da China. Óbvio que a mais latente de todas é a questão de Taiwan. E percebam, Taiwan não é qualquer país, galera. A gente sempre tenta fazer a comparação, né? Pô, a Ucrânia, olha a dificuldade que a Rússia vem tendo, isso porque a Ucrânia nem é membro da OTAN, embora quase seja agora com o tamanho de repasse de armas, né, verbas e tal. Mas não é. E o interesse geopolítico é muito menor. Taiwan tem um escudo de silício ali. Galera, chips semicondutores é com Taiwan. Taiwan é uma ilha super desenvolvida, é super estratégica, tá no mar próximo ali, né, do mar meridional da China. Assim, se a guerra Rússia e Ucrânia já traz uma série de malefícios, imagine um possível conflito direto entre China, Taiwan e, com certeza, Estados Unidos interferindo aí sim diretamente. É questão de ser muito tenso, tá bom? A gente teve também a notícia, tanto os Estados Unidos, a partir da Elizabeth Bagley, né, que é como se fosse uma diplomata aí que fala sobre as questões brasileiras, e também sobre um senador, o Ted Cruz, super importante dos Estados Unidos, criticando que o Brasil recebeu os 2 navios iranianos, o Iris Makran e o Iris Dana, né? A gente também teve Israel se pronunciando, o porta-voz de Israel, contrário ao recebimento desses 2 navios, alegando que o Brasil está colaborando com o terrorismo, né? Pois bem, Celso Amorim, que já foi chanceler do Brasil, ministro das Relações Exteriores, e hoje não é o Mauro Vieira, mas é como se fosse uma espécie de assessor especial, tanto da presidência como do Mauro Vieira, ou seja, tem uma forte influência, ele se pronunciou e falou que viu com muita surpresa
esse pronunciamento tanto de Israel como dos Estados Unidos, alegando que o Brasil é um país soberano e que o Brasil, inclusive, não tem nenhum tipo de problema geopolítico com os iranianos, tá? A gente não pode esquecer que, inclusive, os navios iranianos, quando aportaram aqui no Rio de Janeiro, vão embora hoje, né, dia 4, hoje dia 4 eles vão embora, uma festa de comemoração dos 120 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Irã, tá? O Brasil, lembrando que o Irã hoje está dentro do bloco ali de China, Rússia, possivelmente é um dos países que está sendo pleiteado para entrar nos BRICS, esses BRICS+, ainda em 2023. Então, o Brasil, que está nesse meio termo, tem relações com a União Europeia, Estados Unidos, mas também a China é meu maior parceiro econômico, condena a Rússia, mas não sanciona os russos. O Irã é um elemento-chave como forma de influência no Oriente Médio e até mesmo frente à Venezuela, frente à China, frente à Rússia e tal. Ou seja, o Brasil, teoricamente, não se intimidou aí às críticas e falou que vai continuar mantendo relações diplomáticas com o Irã. Eu quero saber, nesse caso, a sua opinião. Se você fosse presidente do Brasil, você aceitaria os 2 navios iranianos? O Brasil alegou que eles estavam em águas internacionais e que pediu para o Brasil autorização, foi concedido e que eles não fizeram nada demais. O Brasil é um país soberano. Mas agentes da grada Israel e Estados Unidos. Você aceitaria? Deixa aí nos comentários. Lembrando também que o Irã tem graves denúncias aos direitos humanos. Gravíssimas. Vide o caso da Mahsa Amini. Mas também que os Estados Unidos também tem, a Arábia Saudita também tem, e por aí vai, tá? Deixa nos comentários. E para finalizar, o Medvedev, sempre que o Medvedev fala, a gente já sabe, né? É problema, para quem é velho de guerra aqui no canal sabe o que eu tô falando. O Medvedev, ele também é o conselheiro ali da segurança do Putin e já foi presidente da Rússia, inclusive, no período em que o Putin virou primeiro-ministro, porque ele já tinha se reeleito uma vez. À época, a Rússia só podia uma reeleição. Hoje em dia mudou um pouco as coisas, né? A gente sabe, o Putin pode ficar até 2036, mas na época não podia. Pois bem, pessoal, o Medvedev ele alegou que se de fato os caças do mundo ocidental, da OTAN, participarem e ajudarem os Assad, e segundo palavras do Medvedev, né, sinos ucranianos, isso de fato vai representar que a OTAN está participando diretamente do conflito. E aí algum tipo de resposta poderia ser dada contra membros da OTAN. Eu particularmente, galera, sempre falo, né, quando o Medvedev fala, para que vem bomba por aí. Isso, eu diria que tira um pouco da credibilidade dele, porque como toda declaração é bombástica, você entende que nenhuma declaração é bombástica? É uma questão meio dialética aqui, né? Poxa, galera, se tudo que ele fala é muito, meu Deus, é uma guerra, é um conflito, agora sim, acabou o mundo ocidental e tal, meio que vai perdendo a credibilidade, tá? Mas o Medvedev, ele fez esse pronunciamento, inclusive falando que os canadenses e os próprios alemães, eles já estão treinando as pessoas para lidarem com os Leopard 2. Falou, por exemplo, que grande parte dos ataques que os ucranianos fazem hoje é com alvos e imagem de satélite e próprio comando de tropas americanas. Se isso não é uma interferência direta do Ocidente ou da OTAN, o que mais seria? Dando a entender que a Rússia pode se mobilizar contra toda a aliança ocidental. Beleza, pessoal? Deu para entender? Então tá, ó. Se vocês curtiram o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.